Tami. Olá, todo mundo que tá chegando aí. Seus olhos. Bom, gente, a gente já vai começar a live, tá? Ah, obrigada. Já a gente vai começar a live. Queria ver primeiro se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês estiverem, manda um sinalzinho aí, só pra eu saber que tá tudo ok. Oi, Josi. Oi, Débora. Quanta gente maravilhosa aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre as dores e as delícias de ser um professor online. Então, se vocês quiserem ir comentando por aí o que vocês acham que a gente vai abordar, o que vocês acham que é principal ter hoje, o que vocês precisam ouvir, né? Eu queria dizer que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, né? A gente vai ir conversando, vai ser um bate-papo bem informal. Obrigada, Tami. Vai ser um bate-papo bem informal, tá? A gente não vai falar muito sobre técnicas, quer dizer, pelo menos a gente não pretende, né? É mais falar sobre esse ambiente online e tudo que envolve ele, tá bom? Estou esperando mais algumas pessoas entrarem. Se vocês quiserem, de vez em quando, mandar uns coraçõezinhos aí, isso ajuda. Obrigado quem já tá mandando. Ajuda também a mais pessoas saberem da live, tá bom? Bom, eu tô com um scriptzinho aqui só pra avisar vocês, né? Eu vou sempre olhando uma coisa ou outra pra poder lembrar. E eu vou chamar já a Tami, então. Eu sei que ela já está aqui. Só um momento. Muito obrigada pelos coraçõezinhos, galera. O suporte não tá me deixando clicar. Esperando ela também cá, pra gente começar. Olá, Oiê. tudo bem? Quanto Tudo tempo? bem? Você quanto tempo, né? Amiga, quanto tempo? Meu Gente, som eu tá e a bom pra Tami, a você? gente estava conversando até agora. A gente estava até agora há pouco, passamos a tarde inteira juntas. Eu na minha casa, ela na dela. Uhum. Olha que maquiagem bonita que a senhora tá. Olha Gente, só. tempo, né? Uhum. Passei também um negocinho. Então, eu sabia que você ia estar toda chique, tentei vir à altura. Ai, Vânios, o Vânios é maravilhoso. Conheci ele por conta das lives de English Teaching, Online Teaching. Ele é maravilhoso. Ele falou que nós somos as rainhas da beleza. Thank you. Olha, thank you so much. Bom, vamos ver então. Beleza, então, Tami, pode se apresentar aí para quem não te conhece, né? Para quem tá vindo aqui por meio da minha página. É Fala um verdade, pouquinho aí sobre ti. Eu vi que tem bastante gente, eu tô acompanhando aqui no celular e no computador, tem bastante gente que não conheço, né? Mas pra quem não me conhece, meu nome é Tamires, mas pode me chamar de Tami mesmo. Eu nasci e cresci em Osasco, né? Eu sempre falo isso, que é parte da minha personalidade, ser osasquense. Mas é verdade, gente, Osasco é a segunda cidade que mais vende hot dog depois de Nova York. São quase 42 mil hot dogs vendidos por dia. Acredita nisso? Então, quem for de Osasco, dá um alô, por favor, né? Mas quem não for, pode vir me visitar. Depois que a quarentena acabar, Osasco é o point para você vir comer cachorro quente. Então pode vir comer Preciso ir cachorro aí, Tami. Estamos com essa visita pendente. Por favor. Além, né, de eu ser moradora de Osasco e ser uma entusiasta da cidade, eu sou professora de inglês há 10 anos. Esse ano completo 10 anos de sala de aula. Já trabalhei com escola regular, com instituto de idioma. E há 4 anos eu trabalho com aulas online, né? Nesses 4 anos, vai fazer 2 agora, no fim do ano, que eu trabalho exclusivamente online. Então, antes eu me revezava entre a escola de idiomas que eu trabalhava e as aulas online. Mas eu vou confessar para você, eu tinha um pouquinho de vergonha. Eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era professora online, porque nenhum dos meus colegas dava aula online. Então, eles achavam que não funcionava muito bem, me perguntavam, você cobra a mesma coisa? Mas você acha que funciona? Eu acho que essa é uma dúvida até hoje, inclusive, né?
É uma das dúvidas que mandaram para essa live, aliás. Exatamente. Então, por exemplo, eu tinha muita vergonha de falar que eu dava aula online, porque eu não achava que, assim, eu não comprava tanto a ideia de que o online funcionaria. E aí foi aí, Rê, que eu comecei a fazer aquelas pesquisas, né, sobre fatores de sucesso em aula online, né, metodologias EAD, o que funciona, o que não funciona. Então, nesse caminho aí, desde 2016, já passei por muita coisa boa, né, e muita frustração também. Porque eu acho que é a mesma coisa que a gente passa, né, na sala de aula, face to face, né, a gente quer alinhar a expectativa o tempo inteiro. E no online não é diferente, né, menina? Mas é isso aí, pessoal. Eu tenho trabalhado com aulas online desde 2016. Eu tenho CPI, tenho Celta, me formei em letras, fiz letras aqui na USP, fiz português e inglês. E eu sempre gostei de dar aula. Então, eu já trabalhei com outras coisas, mas isso foi bem no meu início de carreira menor aprendiz, né? Eu trabalhei com contabilidade, mas eu sempre, assim, me senti muito confortável na sala de aula, ensinando outras pessoas, né? Sempre tive muito prazer em repassar conhecimento. E eu acho que, assim, eu sou muito grata pela minha mãe, que me colocou na aula de inglês. Eu não gostava, eu era uma péssima aluna no começo. Você acredita? Acredito. Eu não entendia... Já explico por quê. Eu não entendia nada de doidas. Eu lembro que o primeiro livro que eu estudei foi o Interchange, o Intro. Você lembra do Intro? Sim. E eu já cheguei no curso na unidade do do e does, colocar S no verbo para he, eu não entendia nada. Perdida. Então eu sempre falo para os meus alunos que o meu contato com o inglês foi assim um gosto adquirido, né? Não foi de primeira que eu, nossa, me apaixonei pelo inglês. Estamos aí, né? Completando 10 anos de sala de aula esse ano. Maravilhosa. Muito obrigada. E muito obrigada pelo convite, viu, Rê? Eu acho que fazia tempo que a gente queria, né, conversar um pouco. Desde o ano passado a gente tá falando de fazer essa live e não saía, né? Não saía, né? Mas faz agora, finalmente surgiu, Rê. Bom, gente, para quem não me conhece, né, para quem tá chegando aqui por meio da página da Tami, obrigada por estar na live, antes de mais nada. Eu me chamo Renata, não moro em Osasco, moro em Santo André e não gosto de Santo André, então não vou dar muitos detalhes para vocês, mas podem vir me visitar também, tá? Eu gosto de receber pessoas. Eu sou professora, vai completar 12 anos esse ano, 4 anos também de aula online e também me senti assim meio... Eu não tinha muita vergonha de falar sobre a aula online, mas era como se eu fosse um peixe fora d'água, porque eu era a única pessoa ali no meio que dava aula online, ou tinha mais alguém que de repente não gostava, estava dando aula online porque não tinha muita opção, ou apareceu um aluno interessado e começou, enfim, né? Então, assim, eu também acabei meio que acontecendo na aula online, não foi uma escolha, né? Foi por procura. Mas assim que eu entrei nisso, eu gostei muito, né? Então hoje, assim, Hoje, 100% é aula online por conta da nossa situação atual. Mas antes disso, eu dava aula, acho que para 95%, 90% dos meus alunos, né? Uma grande maioria mesmo. Eu já trabalhei com muitas coisas antes de ser professora, porque eu comecei a trabalhar aos 14. Então, eu já trabalhei em pet shop, eu já vendi curso de idiomas, telemarketing, marketing, eu trabalhei com um monte de coisa, assim, totalmente desconexa para parar aqui. Mas hoje, assim, eu vejo que trabalhar com autonomia, né, como professores autônomos, quanto mais experiência a gente tem com qualquer coisa, mais a gente acaba, assim, se sentindo mais seguro, né? Porque é muita coisa que envolve o nosso universo. Exatamente. E eu acho que no universo online não é diferente, né? Então, a gente tem aquela restrição no início, a gente se sente até mal mesmo, às vezes... Muitas aulas não dão certo, né? E isso eu falo assim até hoje, que às vezes existem situações que aulas não dão certo, assim como a presencial também. Mas eu acho que no online a gente tende a se cobrar mais, né? Então, exatamente. Por isso que eu acho tão interessante a gente falar sobre esse assunto, né? E você, mais do que ninguém, maravilhosa para falar sobre isso. Muito obrigada. Então, fico feliz de você ter aceitado o convite, né? Gente, a Tami é uma amiga pessoal também, né? A gente acabou se conhecendo por causa desse meio online de aulas, mas ela é uma amigona aí já do coração mesmo. Sim, sim. A gente fala, né, que o que a Troika uniu, ninguém separa, né? É isso mesmo. É verdade. Bom,
Então aí o que a gente tinha comentado hoje de falar, né? Eu até tinha comentado um pouquinho isso um pouco antes de te chamar, né? Que a gente tinha comentado de falar sobre aspectos mais emocionais do dia a dia, né? A vida real, né, da aula online, ao invés de aspectos técnicos que tem se falado muito e que é algo muito importante, mas que, né, nesse momento a gente optou por trazer algo um pouco mais diferente e mais humano ao mesmo tempo, né? Um bate-papo mesmo, né? Sim, sim, exatamente. Na verdade, a gente não vai fazer nenhum tutorial, nem de nenhuma plataforma, né? De nada, de Google ou Zoom. Porque tem bastante, gente. Vai nos feeds, aí vai passando todo mundo. Né? Mas eu acho que hoje você vai poder me ajudar bastante em algumas coisas que a gente vai comentar aqui, principalmente na parte dos fatores afetivos, né? Que é o que a gente fica tão preocupada. No ano passado, eu fiz algumas palestras pelo Brustissel, e o tema da minha palestra era Online Teaching, né? Connections that go beyond the screen. Como que você consegue se conectar com o seu aluno além da tela, né? Porque muitos professores perguntavam assim, nossa, mas parece que eu sinto falta de tocar os alunos ou de estar próximo. A gente não toca nos alunos, né? Necessariamente. Mas eu acho que assim, a primeira barreira que o pessoal acha é a tela, né? Você acha que você vai estar lá na tela, a pessoa não vai ter aquele contato tão personalizado com você, mas você percebe que às vezes, se você cria um ambiente que o aluno está tão confortável em compartilhar, parece que é uma relação que é muito mais, assim, intensa do que se fosse no face-to-face. Então, hoje em dia eu tenho alunas que já estão comigo há 1 ano, eu tenho alunos que estão há 4 anos comigo, né? Desde que eu comecei, que a gente tem conexões que eu não teria, que eu nunca tive com alunos que eram presenciais, né? Até porque eu não sei se você já viveu isso alguma vez, de ter amizade online antes de ter amizade presencial. Mas uma coisa que eu já reparei, eu tive, assim, algumas amizades nesse formato, né? Inclusive uma delas está aqui, que agora é uma amigona minha, que é a Débora, que entrou logo no início, que eu comentei. Ela não é do IoT, ela é uma pessoa, assim, que é uma amizade, né? Por fora, não é professora. Mas é uma pessoa que eu conheci por, acho que 1 ano e meio antes de conhecer pessoalmente. Que ela é do Rio, né? E assim, muitas vezes, ela não foi o caso, ela foi uma exceção, mas muitas vezes acontece da gente ter amizades online que quando você conhece pessoalmente é muito estranho. Né? Você às vezes tem um estranhamento, às vezes até as ideias, a forma de se comunicar presencialmente é diferente. Então, de fato, assim, eu acho que o meio online, ele gera uma conexão que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter pessoalmente. É verdade. Porque é mais conteúdo. Eu tenho pelo menos essa sensação, né? Às vezes, por exemplo, a gente está aqui, a gente está focada dentro de 1 hora para falar de um assunto. A gente tem mais conteúdo. Então, às vezes, a gente entra em maior profundidade nos assuntos do que quando está presencial. Né? Não que uma coisa seja melhor que a outra, são só aspectos diferentes. Exatamente, isso que eu ia comentar com você, porque eu acho que hoje, assim, e uma das coisas que eu falo, né, nas palestras ou nos cursos, é que o ensino online, ele tem 2 vertentes, né? Uma que é a obrigatoriedade e a outra que é a oportunidade. Então, nesse momento, a gente vê muita gente, muita gente indo para o online porque é obrigatório. Né? A pessoa não teve a escolha. Sim. Então, acho que quando você tem a escolha, nossa, agora eu vou migrar para o online, é mais tranquila essa transição. Eu acho que o que causou um desespero nos professores, nas escolas, nos coordenadores, nos pais, nos alunos, é não ter a escolha, né? Então, eu acho que principalmente agora, nesse momento que a gente não tem a escolha, né? Que nós temos que realmente dar as aulas online, você tem que ser muito mais cuidadoso, porque, que nem eu havia comentado, né? Aquela parte do fator afetivo, né? Da teoria, da hipótese do Krashen de affective filter, de filtro afetivo, que ele fala, né? Quanto mais alto o nosso filtro afetivo, menos a gente vai aprender. Eu acho que nesse momento os professores têm que levar muito em consideração quais fatores afetivos vão estar, assim, sabe, entroncando as aulas. Então, assim, se você aumenta a ansiedade do seu aluno, se você coloca uma atividade muito difícil, se você coloca um game que ele não consegue performar, né? Por exemplo, o Kahoot é excelente, mas se seu aluno tiver... Existe uma dinâmica. Exatamente. Se seu aluno estiver fazendo a aula pelo celular e tiver que usar o Kahoot pelo celular, então acho que, assim, antecipar muitas coisas agora é importante. E saber qual que é a cultura digital dessa família, desse aluno. Então... Outra coisa também, pensar na preparação, né, de aula, porque
Eu tenho a sensação que quando a gente vai preparar para o online, a gente foca muito na atividade. O que eu vou fazer? O que seria legal para a aula de hoje? Qual recurso eu tenho? Hoje eu estava a fim de dar um Kahoot. Mas assim, por que dar um Kahoot? Naquele momento ele tem um sentido, ele tem uma proposta para o que você vai usar? Entra na habilidade do aluno, como você falou, ele é um aluno que está preparado para aquilo? Convém, porque quando a gente prepara aula online, presencial, muitas vezes a gente não se pergunta assim, eu vou fazer um card, hoje eu estou a fim de fazer um card. Dificilmente, geralmente a gente pensa primeiro o que vai fazer, qual o objetivo da aula, e aí depois a gente vai pensar em recursos. Só que quando fala de online, automaticamente a gente leva isso para o recurso. E aí, se a gente foca muito nisso, fica algo mecânico, né? Porque só atividade atrás de atividade, uma mais interessante que a outra, ok? Tem dinamismo, mas talvez não tenha a conexão. E é a conexão que permite uma aula melhor, né? Porque a gente só ouve quando a gente está interessado, né? Tem muita gente que pergunta assim pra mim, nossa, Tami, como é que você faz pra sua aula online ficar mais dinâmica? Gente, muitas vezes eu não uso nenhum outro jogo fora da minha lousa. Então eu procuro montar as atividades dentro da lousa que eu tô usando mesmo ali, porque menos é mais, né? Então quanto menos eu tiver que abrir abas durante a aula, né? Claro, eu deixo sempre o dicionário aberto, eu deixo um dicionário com a transcrição fonética, né? Pra mostrar os sons e tudo mais. Mas assim, quanto menos coisa eu fizer fora dali, né, com o meu aluno, tive que abrir uma outra página, aí demora muito para fazer o download. Aí eu já começo a ficar ansiosa, porque assim, nossa, minha internet não tá boa, o aluno não vai conseguir ver. Então, assim, acho que menos é mais, né? Geralmente, eu preparo a minha aula de trás para frente. Então, eu pego e vejo que tipo de lição de casa que eu quero passar, até o final da aula, o que ele tem que fazer. Então, eu vou montando os passos de trás para frente. Porque você está focada no objetivo. Exato. Então, porque, por exemplo, às vezes, se eu perdi muito tempo num jogo no começo da aula, eu sei exatamente onde que eu quero chegar. Porque nas aulas eu trabalho muito objetivo comunicativo. Hoje essa aula ela tem esse lesson objective. Por exemplo, fazer compras, ou, por exemplo... Funções, né? Funções. E aí, no final, o que a menina vai ter levado da minha aula? Então, eu tento preparar assim. Porque se eu planejei um jogo de uma plataforma que não abriu ou alguma coisa, eu passo o link para a pessoa faz em casa, entendeu? E isso que você comentou agora me levou a outra coisa, que é ter um plano B, quando a gente for preparar algo assim muito, né, diferente. Porque, por exemplo, essa semana eu preparei uma atividade no Quizlet. Não estava funcionando, ele né? Ficou em manutenção. Ele ficou em manutenção 1h40 eu sei porque eu estava esperando ele voltar. Só que eu tinha um plano B. Eu tinha um plano B. Eu falei, graças a Deus. Porque a gente não pode ser escravo, né, da tecnologia. A tecnologia está aí para ajudar, mas não para tornar a nossa vida mais complicada. Exato. Por exemplo, eu uso os livros, o pessoal sempre pergunta, que material que você usa? Para o pessoal que é de business, eu adapto e faço muita coisa, eu mesma. Né? Então, eu não me filiei a um material para business. Mas, para inglês geral, eu uso o material da Macmillan. Hello, Macmillan, se vocês quiserem me patrocinar, pode me patrocinar, tá? Manda cupom de desconto. Manda cupom de desconto. Então, esse material da Macmillan é muito legal, porque para o professor online ele tem muitos recursos. Então, ele tem um test generator, ele tem atividades ao fim de cada unidade, tem ele tem um skills lab, por exemplo. Então, tem speaking skills, speaking workshop. Só que esses dias não estava abrindo. Eu fiquei em pânico. Ainda bem que eu tinha um tempo para preparar a aula. Eu falei assim, não, eu já dei essa aula, eu já sei qual que é meu lesson objective, eu quero que a pessoa faça isso até o final. Então, eu fui lá, procurei um outro texto, né, que fosse alinhado com o objetivo da aula que eu tinha colocado ali no dia. Mas se não, se fosse antes, eu já ia ficar muito dependente da plataforma, né? Essa coisa do tempo que você comentou também é muito interessante, porque eu acho que o tempo de planejamento para as atividades, quando a gente fala de aula online, é muito diferente. O tempo de planejamento exige mais tempo do professor. Eu, pelo menos, vejo que sim, que nem às vezes até o que leva à questão de prestamento também, né? Você cobra mais barato por aula online? Eu sinto mais trabalho fazendo aula online. Então, eu não cobro mais barato por isso. Lógico que eu estou falando de um momento normal, não estou falando da situação atual que a gente está vivendo. Aí acho que vai muito assim da consciência de cada um, do que você tem condição de fazer, né, também. De poder ajudar, enfim, né? Aí é um outro momento. Mas assim, eu não cobro.
menos por ser aula online, justamente porque eu tenho maior tempo de preparação, maior trabalho, né? E as atividades em si, eu sinto que elas têm um ritmo diferente. Uhum. O tempo também da própria execução de cada atividade em aula, né? Então, isso é uma coisa também que a gente vai sentindo conforme vai fazendo, né? Exato. E assim, depende, né? Se você vai dar aula. Eu tenho mais alunos one-to-one do que turmas, né? E duplas. Então, Eu também. mesma coisa. Então, às vezes a gente planeja. E para o one-to-one, eu acho que você dá feedback constante, né? Você mostrar para o aluno os momentos de feedback. E também mostrar para a pessoa, assim, momentos que ele pode ser mais autônomo mesmo, dentro da própria aula, também conta, né? E na preparação era uma coisa que eu não levava em consideração. Não levava. Então eu planejava uma atividade pensando que eu estava dando uma aula em grupo, né? Então vai ter esse momento de feedback para o grupo inteiro, depois eu vou fazer em pares, tá. Só que na aula one-to-one é muito mais intenso, né? Então aí são outras coisas que você tem que levar em consideração, né? Então, que tipo de feedback eu vou dar para essa pessoa? Será que vai ser on the spot, ali na hora? Se for delayed depois, eu vou planejar como? Eu vou dar o feedback por dar ou vou dar as sentenças para a pessoa corrigir e depois ela vai entender qual que foi o processo? Então, eu acho que também observar o tipo do aluno e perguntar, né, para a pessoa que maneira que você gosta de ser corrigido, né? Porque aí, dependendo do aluno, tem aluno que gosta de não problematizar. Não vou usar problematizar como uma palavra ruim, né? Mas tem pessoas que na hora de construir essas hipóteses, né, na parte do aprendizado mesmo, eles demoram mais o tempo, eles problematizam algumas coisas. Então, eu acho que assim, a nossa bagagem como professora ajuda um pouco a tirar essas dúvidas, né? Mas às vezes o aluno encasqueta com coisas simples, que para você é simples, né? Vamos fazer assim, para você é simples. Eu acho que mesmo se a gente fizer o caminho inverso, eu acho que com a gente também aconteceu isso, né? Quando a gente também era aluno. Bom, a gente ainda é aluno, né? Eu não sei você, eu fico doida quando eu vejo um erro. E aí eu tenho que me lembrar, eu falo assim, ok, mas isso é um processo, eu errei, ok, eu vou acertar na próxima. E se eu não acertar, também tudo bem. Na outra eu tenho outra chance. E é o que eu falo para os meus alunos, assim, cada erro significa que você está arriscando, que você está tentando uma zona que foge, né? Sua zona de conforto é aqui. Então você está tentando avançar. Se você está tentando avançar, você vai cometer riscos no meio de coisas que você nem sabe. É verdade. Né? Então, com isso, você vai evoluir. Só que, às vezes, o que eu percebo nessa coisa da correção online, que é aqui, né? É diferente da aula. Na aula, eu tô super distante. A aula online, esse caramba, assim, te corrigindo enquanto você tá... É intimidador. Então, assim, o que eu percebo na aula online, pelo menos assim, com a maior parte dos meus alunos, né, que a gente trabalha muito questão de confiança, é evitar a correção on the spot. Eu sinto que para a maior parte, assim, não funciona tão bem. Lógico que se for uma pronúncia, né, que se a pessoa praticar muitas vezes errado, ela vai fossilizar aquilo, aí é outro caso. Mas geralmente... Às vezes, tem aluno que é muito tímido, então às vezes eles não gostam de eu corrigir o tempo inteiro. Aí eu escrevo na lousinha. Eu também. Pra você? Aí eu escrevo na lousinha e a pessoa falou assim, depends of. Eu só levanto aqui, ó. Aí mostra a pessoa. Você levanta. Eu tenho um bloquinho, eu escrevo do lado, longe da câmera. Então eu escrevo olhando pro aluno. Eles não sabem quando eles erraram. Que é para não quebrar a linha de raciocínio. Porque, assim, se é uma atividade, lógico, se é uma atividade de comunicação, né? O objetivo é falar, eu não deixo eles verem. Então, você não deixa? Não, eu escrevo olhando para o aluno, eles não veem. Depois eu escrevo na lousa e pergunto aonde que eles acham que está o erro e tudo mais. Eu faço isso também, Rê. Mas eu gostei da lousa, eu gostei dessa ideia. É ótima a lousa, porque aí você tem uma aqui, vou usar. Aí eu escrevo aqui, aí eu apago, aí eu só coloco, ou por exemplo, se eu quero mostrar a articulação, alguma coisa, né? Som do TH, qual que é. Aí eu desenho aqui, aí eu mostro aqui pra pessoa. Bacana. Então, acho legal tipo, a pessoa também não tá esperando, né? Um elemento de surpresa. Então, aqui também eu tenho microfone, tenho várias coisas pra eles, né? Acho que eu mostrei pra você outro dia, né? Só bota. Então, é tudo, assim, eu uso alguns elementos, assim, do presencial mesmo, para que eles não estão esperando, né? Um elemento de surpresa, acho legal. Quebra a expectativa da pessoa, né? Outro dia eu mostrei meu cacto para um aluno. Não, na verdade não foi para um aluno, foi num treinamento que eu dei, para eles tentarem descobrir qual era a relação do cacto e eu.
é legal ter essas, né? Não, No microfone. nem tudo é adaptação também, né? Às vezes a gente precisa de um elemento real para se sentir mais humano também, né? Exatamente, exato. Aí eu falo que é o de frente com o Tami, né? Apresenta, pessoas se Maravilhosa. apresentam, são coisas mínimas que a gente pode fazer e você vê que são coisas que são no tech, né? Então, assim, dar aula online, você não precisa de recursos tecnológicos super, hiper, master blaster o tempo inteiro. Então, a gente também se redescobre como professor online, né? Porque a gente vê todo mês, tem um aplicativo novo, tem uma plataforma nova, tem uma lousa nova. E se você quiser ficar acompanhando muito essas mudanças, você não vai aguentar. De tanto que você vai se questionar, nossa, mas eu não sei quase nada de tecnologia, não sei quase nada de computador. Será que eu preciso realmente saber de tudo isso para dar aula online, né? É uma frase daquele livro que você está lendo, que a Rê, ela está lendo um livro que eu li que é muito bom, que ele é da... Como é que chama, Rê? Teaching Online, né? O Teaching título. online. É Teaching Online, é Delta Publishing. É Delta Publishing, né, Rê? Sim. Sim, então ele fala um pouco sobre hardware, software e liveware. E tem uma frase desse livro que eu sempre falo, que online teaching is still teaching. Online teaching is still teaching. Então você tem que considerar várias coisas, antecipar várias dificuldades. Eu acho que principalmente no online você tem que antecipar muitas dificuldades, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem vários comentários aqui, na verdade. Sim. Deixa eu ver aqui. Perguntaram qual que é a ideia do microfone. Quando eu vou entrevistar eles, eu falo que eles estão no talk show, que eles estão no Simplifica TV. Então, eles têm que me conceder uma entrevista. Então, eu trago esses objetos, né, do face to face para o online para quebrar a expectativa deles mesmo. Então, às vezes, quando a gente vai fazer karaokê ou repetir alguma coisa, depende muito da intimidade que você tem com o aluno também, né? Eu tenho alunos que são super sérios. Então, eu tenho aluno que ele é cardiologista, ele faz a aula no consultório, então ele é um pouco mais retraído. Tudo é de perfil também, né? Exatamente. O Renan comentou, ano passado eu recebi um pedaço de bolo por iFood no meu aniversário de uma aluna que não vi pessoalmente ainda até hoje. Fiquei tão feliz. Conexões, né? Coisas que são... que acontecem em qualquer meio, né? Não precisa ser só o presencial mesmo. Verdade, Renata. Uma vez experimentei dar uma aula presencial para um aluno que já estava comigo no online há 6 meses. Foi muito estranho. É estranho, né? É outro jeito, né? Outro formato. Tem Inglês mais uma na ponta da pergunta. língua. Sem contar que o online faz com que as pessoas se conectem com a gente de um modo que nem ao menos imaginamos. Aí quando eles aparecem e dizem algo, acabam emocionando muito mais, é verdade. É o Denilson, muito, super recomendo, gente. Maravilhoso. Inglês na ponta da língua mesmo, maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre planejamento de aula. Rê, você acha que é mais desafiador do que no presencial? Eu acho que é diferente. Eu acho que é justamente o que você acabou de falar. A gente pensa muito mais em... Porque eu falo assim, né? No planejamento de aula tem aquela seçãozinha, né? Problems and Solutions. Eu acho que a gente gasta mais tempo pensando nisso, né? E talvez outra coisa que seja diferente mesmo é a questão do tempo. Não o tempo de planejamento, para planejar o tempo de cada atividade, de performance de cada atividade. Porque tem algumas atividades que eu tenho a sensação que elas vão mais rápido, por ser online, por ter uma praticidade do online mesmo. Por exemplo, vai uma matching activity. Se você usar o Quizlet para fazer uma atividade dessa, rapidinho o aluno faz. Até porque tem um timer ali, então ele vai se sentir estimulado a ser rápido. Agora, se você for fazer isso com cards, talvez eles vão virar e, qual você acha? Isso é comprovado, na verdade, né? Que o nosso cérebro funciona diferente quando a gente está lidando com plataformas. Porque com plataformas a gente tem uma certa urgência. Plataformas, a tecnologia em si, né? Celular, tanto que dizem, né, que o nosso cérebro ele fica um pouco mais preguiçoso quando a gente lê em plataformas digitais. Porque a gente se acostuma tanto com as coisas rápido que quando você tem que focar em algo, né, como leitura, por exemplo, a gente dá uma reduzida na velocidade.
Então eu tenho a sensação sim que algumas atividades mudam um pouco o ritmo. O que Uhum. você acha? Não, eu E concordo, depende do Rê. ritmo. Por exemplo, às vezes eu tenho aluno que às vezes eu coloco alguma coisa na tela, eles fazem um reading for gist, assim, só, ai, eu já quero achar a resposta. E às vezes a atividade demanda que seja um reading mais específico. Então, talvez às vezes não tenham tanta paciência de, sabe, ir no Uhum. texto, pegar, voltar para a atividade. E aí, principalmente nas aulas de desenvolver estratégias de reading, né? Que aí a gente tem que desenvolver realmente, que a gente não transporta, né? Do Uhum. português Sim. para o inglês, todas. Então, acho que às vezes eu demoro mais tempo com alguns alunos, mas aí vai do perfil do aluno também, viu, Rim? Eu confesso que é algo que eu faço quando eu vejo que é uma atividade que as pessoas podem estar mais acostumadas ou preferir mesmo, né? O toque, o físico ali, eu mando antes. Por exemplo, o reading mesmo, se eu ver que se eu perceber que é um texto muito longo, ou que na tela o tamanho não vai ficar tão legal, mesmo que eu dê um zoom, pode ser que a imagem, a qualidade não. Eu prefiro mandar o texto e falar, olha, a gente vai trabalhar hoje isso em aula. Se você quiser imprimir, fica à Uhum. vontade, porque tem gente que prefere. Eu, como aluna, não me dou muito. Leio se precisar, mas não me dou muito bem com o texto ali na tela. Não Ah, textos mas eu longos. também, Por exemplo, eu tenho as de preparatório de CIA e de CPI, né? A gente faz as estratégias de reading, eu separo alguns exercícios, mas os maiores, né? Os textos que são maiores eu passo de lição de casa, e aí a gente vai discutir depois, porque senão fica muito cansativo a aula. Nossa, a Cris fez uma pergunta super relevante aqui. Deixa eu Queria ver. saber sobre o intervalo entre as aulas. Me parece que quando estamos dando aulas presenciais, rola mais de emendar os horários, mas Uhum. ao dar aulas online fica esgotado. The struggle is Rê, real. eu sou vida louca, eu era muito vida louca, né? Então eu emendava, vou mostrar. Ah, posso mostrar aqui Pode meu board? ficar à vontade. Mostra a Esse sua board cultura pessoal. aqui. Não, Nossa. é o meu planejamento semanal, acho que não vai caber aqui. Então eu coloco todos os horários. Não, só deu pra ver aí uma galerinha em carreirinha. Pois é, aí eu coloco um color code aqui do Uhum. break, do almoço, da janta, do delta, de tudo. E assim, as minhas aulas, os meus alunos sabem que as aulas elas duram assim 55 minutos, 55 minutos a uma hora. Nesses últimos 5 minutos é mais para wrap up e geralmente eu Uhum. recebo um outro aluno. Só que Sim. durante isso, durante os dias, tem dia que eu dou 3 aulas seguidas. Então eu fico 3 horas sentada. Sentada não mais, né? Mas então eu levanto, eu tenho um suporte que eu consigo dar aula de pé, se eu Aham. quiser. Então, entre uma aula e outra, eu vou, estico, né? Me alongo. Uhum. Enquanto eles estão ouvindo alguma coisa, um listening que é cronometrado ali, é o tempo de eu ir lá na cozinha, ligar no Nespresso, faz um café, volta. Então, eu tenho esses momentos que eu levanto e sento, né? Mas hoje eu coloquei os intervalinhos, então 10 minutos em cada uma, que tem aula que é meia hora de intervalo, mas tem aula que eu dou 3 aulas seguidas, entendeu? Cris, vou te falar o que a minha personal organizer, porque eu estou fazendo mentoria sobre organização, e eu levei um puxão de orelha sobre isso. Então eu vou falar o que ela disse. O Uhum. ideal é que a cada 2 horas você tenha um intervalo razoavelmente considerável entre aulas. Então, assim, o ideal seria 30 minutos. A gente sabe que isso não se aplica na vida real, porque se você quiser muitos alunos, principalmente no particular, eles vão aparecer de noite ou de manhã, e se forem crianças e adolescentes, vai ser à tarde, né? Talvez alguns de manhã. Mas a maior Uhum. parte está concentrada ali noite e manhã, né? Ou alguns horários de almoço, empresa, né? Mas são horários muito específicos. Então, quando a gente deixa um intervalo muito grande, a gente perde a chance de conseguir mais alunos. É. Mas o ideal, assim, seria que pelo menos 10 minutos a gente conseguisse uma pausa, porque pode acontecer alguma coisa, né? Às vezes você esqueceu o livro do próximo aluno, está em outro lugar, você precisa pegar, você vai acabar atrasando. Aquela coisa que acontece de um aluno ter dúvida no fim da aula, né? Uhum. Mas assim, ainda dentro de tudo isso, eu ainda acho que isso é administrável, né? De mandar uma mensagem para o aluno, falar, ó, desculpa, aconteceu isso aqui. O que me preocupa mais a longo prazo, que eu já percebi por mim, né? E aí eu vou dizer assim, veja o que funciona bem para você,
né? É a questão de saúde mental mesmo, porque É. esgota e esgota mais, é fato. Uhum, exatamente, Eu Rê. comprei até um óculos que a lente do meu óculos, ela teoricamente protege dos Ah, raios do computador. É uma lente verde a minha lente. Ela que não é. legal. Mas assim, mesmo assim, a gente se esgota e cansa mais mesmo, é normal. Então, se puder, eu. Rê. Hoje, por exemplo, tem dias que eu tenho meia hora, tem dias que eu tenho 10 minutos, né? Tem dia que eu coloco, que eu acabei colocando 1 hora depois, 2 horas Às vezes depois. não dá, a gente sabe. Não Eu dá, não mas eu tenho. já. Eu tenho dia, por exemplo, quarta, eu tenho 4 alunos em sequência. É o dia que eu acabo esgotado. Pois Mas é é. o E aí, máximo que eu consigo. Eu não consigo mais que isso. e no começo, eu tava até falando outro dia pra Amanda. Quando eu dava muitas aulas, né, assim, às vezes a gente saía para jantar à noite, eu tinha muita tontura, de tanto que eu ficava de frente para o computador. Muita tontura mesmo, muita. Então, assim, eu ficava muito tempo dentro de casa, ficava muito tempo olhando para a tela do computador. Meu computador, hoje em dia, ele também fica ligado umas 14 horas por dia, que eu levanto, faço minhas coisas, já ligo o computador e desligo ele tipo 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então são mais de 10 horas olhando para a tela, né? Então aí hoje em dia eu tento colocar alguns intervalinhos, aí eu pego, desço, levo meu cachorro aqui no condomínio, né? Quando dava eu fazia academia. A gente já vai falar sobre isso, sobre a vida, Sim, né? Mas exato. o importante é você mesclar momentos assim, por exemplo, tá dando aula, tenta levantar, tenta colocar um suporte para você dar aula de pé, né? Tava conversando com uma colega minha, esses dias eu dei algumas dicas sobre ergonomia, né? No meu Insta. Eu vi. Você viu? E Inclusive, eu aí? comprei o seu suporte. Ai, é maravilhoso esse suporte. Para você dar aula Eu de pé, você tinha vai um aqui adorar. e não estava dando muito certo para mim, justamente por isso. Aí eu vi que você falou que dá para dar aula em pé. Eu falei, nossa, é Dá pra esse. dar aula em pé. Dá pra... Porque aí eu mandei uma mensagem pra uma colega minha que é físio, então ela trabalha com problemas na coluna e tudo mais. Ela falou assim, Tamires, a cada 2 horas, exatamente o que a sua personal organizer falou, levantar. E sempre que puder, levantar. Não deixar a garrafa de água na mesa, deixar um copo, porque aí se quando acabar, você é obrigada aqui, ó. Gente, não é café não, é água, tá? Você é obrigada a levantar pra encher, né? Mas, assim, tinha dias, Rick, quando eu comecei, que eu tava sem grana, sem Não, é. nada. Tem, Não tem dá, situações que não tem o que fazer. eu não tenho o que fazer. É aquela Mas história, né? Ser possível, ser mas o possível, sim. ideal nem sempre se aplica. Exatamente. E assim, e durante as aulas, alongar, né, Rê? Tem que alongar, gente. Não esquece de alongar. Dá uns pulinhos, faz um polichinelo ali, ó, 2 minutinhos entre uma aula e outra. Tem uma professora que falou que ela deita no chão, levanta as pernas, né? Tá esperando um aluno? Deita no chão, levanta a perna, porque ter problema de circulação não é legal, Ter né? apoio de Então, pé, apoio de pé, exatamente, exata. Então, uma assim, cadeira confortável, uma colega uma almofadinha que compartilhou seja já para isso ajudar. para colocar aqui, né? Essa minha cadeira ela tem um apoio para lombar. Então, quando eu sinto um conforto muito grande. Mas antes eu não tinha essa cadeira. Então, eu colocava uma almofadinha, pelo menos para minhas costas ficarem, né? E a gente cria uma barriguinha, né? Vamos combinar. Que a barriga do professor online também é aquela barriguinha de ficar sentadinho, né? Então, assim, pessoal, se alonguem, façam bastante abdominal, porque o instrutor da academia tinha falado que o Coloca abdominal um ele vestidinho de vez em fortalece. quando para a calça não ficar marcada. Exatamente, são todas as são Ai, todas gente, as olha os medidas. assuntos que a gente entra, mas tá bom. Mas é verdade. Gente, E outra coisa assim que é bom, né, lembrar, eu sei que vocês sabem, mas que é bom lembrar, é que ninguém precisa comprar isso da noite pro dia, né? Porque a gente tá fazendo transição, tem gente que depois vai voltar à vida normal, então tem coisas que nem vai usar, então é bom considerar o que vale a pena, quando vale a exato. pena, qual a sua condição. Porque, ó, eu mesma falei que eu comprei o suporte agora. Eu dou aula online há 4 anos, então assim, tem coisas que eu também permaneço, né? Todo mundo. A gente Uma vai construção mudando. é contínua, né? Então, por exemplo, hoje quando eu vejo a minha organização, vai desde o papel de parede, né? Porque são coisas que eu fui adquirindo.
né? Então, tem uma frase que é bem certa, né? Eu não sei quem falou, mas assim, não compara o seu capítulo 1 com o capítulo 20 da pessoa. Exatamente. Nossa, gostaria de saber Né? quem falou. Eu não lembro quem que falou, é alguém do IELTS que escreve alguma teoria, sei lá. Mas assim, não dá para comparar. Sim. Por exemplo, a gente está dando aula online há 4 anos, a gente já passou por várias coisas, né? Então, assim, eu acho que a frustração de quem está começando agora é, meu Deus, quanta coisa eu tenho que saber, o que eu tenho que saber? Exatamente. E aí a gente entra em outra coisa que acho que conecta com o que a gente estava falando no início, em relação a estabelecer vínculos com o aluno, né? Como fazer isso de uma forma assim mais natural, né? Para mim, assim, uma palavra que eu jogo aos 10 ventos, vou continuar falando, é de empatia. Né? Porque quando a gente fala de empatia, geralmente a primeira frase que vem na cabeça, né, se alguém até quiser escrever aí o que acha de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Né? Ah, eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou, né, pensar no que o outro poderia estar pensando. E, na verdade, a empatia em si é quando você para de se colocar no lugar do outro, porque a empatia não é sobre você, não é sobre a sua perspectiva, sobre a sua experiência, sobre o seu salário, sobre o que você viveu. Não tem nada a ver, não é sobre a gente. A empatia é sobre o outro, né? Então, assim, ouvir muito, tentar conhecer o aluno, né? E o mesmo se aplica pra gente também. Então, nesse momento, né? Ter empatia com a gente também, tentar se perceber o que está acontecendo, porque tem dia que a gente está bem, tem dia que tá mal. A gente que está acostumado aí já trabalhar com online, a gente vive dividindo, né, nossos trancos e barrancos agora de quarentena. Então, assim, se dar esse respeito, sabe? Exatamente. E eu acho que você dando essa abertura, os alunos, eles confiam mais em você. Né? Você investigar qual que é... Primeira coisa que... Eu até estava conversando com um colega, né? Ele perguntou como que a gente recebe esse aluno, né? Quando a gente vai captar esse aluno online, foi né? o Edu? O Edu, isso Ele mesmo. perguntou para mim também. Quando a gente vai captar esse aluno, quando eu tento receber os meus alunos, eu tento perguntar maior, assim, tipos de informação deles, com quem que eles trabalham, né? Antes mesmo até de falar o preço, antes mesmo até de falar, né? Também. Como que eu trabalho. Então, acho que assim, você convidar essa pessoa para essa aula experimental, acho que é o primeiro passo, né? Muita gente pergunta, como é que você conseguiu captar alunos, né? Eu consegui captar porque eu tinha alguns alunos presenciais que, quando eu saí dessa instituição, eles vieram me procurar e eu ofereci as aulas experimentais, né? Então, nessa aula experimental, eu tento mostrar quase tudo que eu uso. Então, os recursos. Então, eu faço uma aula que ele vai ver um pouquinho de listening, um pouquinho de reading, um pouquinho de speaking, dou feedback para essa pessoa. No final da aula, eu tento mostrar assim, nossa, o que a gente aprendeu hoje? O que você está levando? Então, eu coloco até uma fotinho de uma malinha, né? O que você está levando na sua bagagem hoje da nossa experiência de aula? Então... Mas nesse meio tempo eu também tento conhecer a pessoa mais a fundo, né? Então eu pergunto, mesmo que seja um aluno que é de business, eu pergunto qual que é a música favorita, o que gosta, o que não gosta, porque aí eu já vou eliminando algumas coisas, né? E a pessoa se sente importante, pode trazer isso, né? Em aula, né? Exatamente. Pode e deve, né, na verdade. Exato. Então eu tento fazer isso. Então eu trago a pessoa, eu coloco por exemplo, eu monto se você está no PowerPoint, se você está no Google Slides, né? Você pode colocar uma foto de uma sala com um café, né? Uma sala com uma poltrona. Falar assim, bem-vindo à minha sala. Acho que você tem que mostrar a pessoa assim, você está trazendo ela para um ambiente seguro, né? Que ela vai poder falar as coisas ali. Então, deixar a pessoa o mais confortável possível. Se a pessoa não quiser ligar a câmera, respeite isso também, porque acontece. Às vezes a pessoa não quer ligar a câmera. Né? Então, acho que entender também qual que é a cultura digital do aluno, porque tem aluno que é muito simples. Acho que eu já comentei com você, né? Tem alunos que pagam muito bem a hora-aula, mas tem alunos que eu fiz concessões para que eles me pagassem menos. Sim. E às vezes a pessoa que te paga menos da hora-aula é a pessoa que mais precisa de você, né? Então entender também qual que é o lado da pessoa, para que ela tá fazendo valorizar também, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, eu vi que tem até uma pergunta sobre precificação, né, Rê? A precificação é um tabu, né, no nosso meio, um pouco, porque a gente não tem uma tabela, cada um cobra um preço, aí às vezes a gente encontra colegas que cobram muito barato
E tem colegas que cobram muito caro, né? Que conseguiram um nicho de pessoas que têm um ticket mais elevado. Mas eu acho que a precificação tem que levar muito em consideração a região que você está, né? Sim. Se o pessoal tem um ticket para pagar aquela hora-aula, por exemplo, de R$100, R$120, né? Se você não está numa região que o pessoal paga muito bem, tentar agora online, você consegue captar alunos de outros lugares. Então, o pessoal que é do Nordeste consegue, falou que o ticket lá o pessoal não paga tão bem uma hora de aula particular. Tenta captar uns alunos em São Paulo, no Paraná, né? Ou no Sul, por exemplo. Por exemplo, tem amigos meus que eles cobram, eles colocam uma taxa porque vão ter que preparar a lição, vão ter que, por exemplo, corrigir muitas provas, né? Acho que eu comentei com você antes, né, Rê? Eu tinha um aluno de PET e aí o pacote que eu ofereci para eu tinha uma diferença de R$20 a mais se ele fechasse um pacote que ele fizesse simulado todas as semanas, né? Porque aí eu teria um trabalho a mais. Então, no online, vocês vão encontrar professores que cobram R$30, R$40, professores como eu que cobram de 80, 100, R$120 de hora-aula, mas tudo isso reflete muito o quanto eu investi, né? Então, leva em consideração. É o que eu ia falar, é importante o lugar, mas também é importante a sua experiência. Eu acho que por isso, talvez até ter uma comunidade, ter pessoas ao seu redor que tenham experiências parecidas ou diferentes, mas que possam dar também uma ajuda em relação a isso, né? Eu acho que é legal também para a gente até não correr o risco de repente, cobrar mais do que deveria e ganhar uma fama desnecessária e se queimar. Exato. Ou o oposto, cobrar menos e não se valorizar, né? Exatamente. Então, é legal ter um estudo de mercado mesmo. Sim, e assim, eu acho que, gente, tem que parar essa coisa de ter vergonha de falar quanto cobra. Sim. Porque às vezes, né, a gente, pra atingir um lugar, né, fala assim, nossa, tá muito barato a minha hora-aula, acho que eu posso me valorizar um pouco mais. Então, hoje em dia, por exemplo, que nem eu falei pra você, né, eu tenho alunos que me pagam uma hora-aula entre R$100, 120, tem alunos que me pagam 80 hora-aula, mas tudo depende do que eu combinei com eles. Se são alunos muito antigos, se são alunos novos, né? Se eles fazem um horário que é um horário... Eu tô na mesma faixa também. E também, por exemplo, acho que eu falei para você também que no começo eu oferecia horários com desconto. Então, horários que eu não conseguia preencher minha grade, por exemplo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Né? É difícil preencher esses horários. Então, para esses horários, eu fazia um desconto especial. Então, se a pessoa vinha fazer aula comigo, a pessoa não podia pagar a minha hora-aula, eu falava, mas olha, eu tenho esse horário também, que é um horário de desconto, porque a procura é menor. Então, quando eu fazia isso, a pessoa falava assim, nossa, mas eu consigo estudar com você. Eu quero estudar com você, eu consigo uma brechinha no meu trabalho, entendeu? Eu comentei com você que eu já fiz o oposto também, né? Eu tive uma aluna uma vez que quis fazer aula comigo das 11 à meia-noite. E eu tava numa época que eu tava com muitas aulas, eu realmente, assim, eu sabia que eu tava passando no meu limite, mas aí eu fui sincera com ela, eu falei assim, olha, eu não pegaria, só que ela tinha bastante interesse mesmo, assim, necessidade também. E eu falei assim, olha, eu gostaria de poder te ajudar, mas eu cobraria um pouquinho a mais por causa do horário, porque para mim vai ser um esforço maior. E ela super concordou e entendeu também. Então, acho que é legal a gente ter essa flexibilidade, né? E nesse tempo também, às vezes, a gente tem que fazer algumas concessões também, né? Então, acho que não existe uma tabela, mas tem muita coisa que a gente consegue se amparar. Exatamente. Por outras pessoas. Então, e assim, falando até como alguém que já vendeu curso de idiomas, né? Porque eu vendi curso de idiomas por mais ou menos 1 ano e meio antes de começar a dar aula de inglês. Eles faziam estudo de mercado. Então, uma coisa que eles faziam, e aí eu vou falar algo assim sujo, mas que é necessário, é parte do trabalho. Eles ligavam em escolas de idioma, não façam isso com um amigo de vocês, gente. Se vocês quiserem ter ideia de parâmetro, liga numa escola, é diferente. Eles ligavam numa escola de idiomas para saber qual era o preço deles. E às vezes eles iam na rua perguntar para as pessoas, você faz curso? Faz em algum lugar? Qual o valor? Quantas horas na semana? Porque isso é estudo de mercado. É algo que para gente que não trabalha na área de marketing, de vendas, pode até parecer algo constrangedor, mas é porque a gente cria esse tabu em relação ao preço. O preço é preço. A gente tem que saber dar ele. E bem, né? Ser justo. Porque senão a gente acaba, às vezes, também sendo errado, né? Em relação aos preços. Então é legal ter esse parâmetro. Sim, porque aí, por exemplo,
é uma discussão que eu vou colocar agora, pode ser até um pouco tabu, né? Porque a gente não tem esse parâmetro, a gente não tem esse piso, qualquer um pode dar aula de inglês, a gente sabe disso, né, Rê? Então eu já ouvi vários comentários negativos assim, nossa, o filho da menina foi lá pra Disney e voltou dando aula de inglês. É muito comum. Não tem problema esse menino, né, voltou da Disney e quer dar aula de inglês, se ele levar a profissão a sério, porque Exatamente. pode ser uma porta de entrada para essa pessoa que voltou da Disney cheia de vontade de dar aula de inglês. Se a pessoa leva isso como um bico, aí é diferente, né? Porque a gente sabe que a pessoa não vai ter uma preparação, não vai saber direito, né? Não vai ter ferramentas para preparar uma aula que o aluno vai aprender de uma maneira legal, não vai prestar atenção no processo de aprendizagem da pessoa, né? Não vai levar em consideração isso, não vai querer estudar. Porque a gente estuda pra caramba. O pessoal que tá aqui ó, na live na sexta-feira à noite, com certeza, né? Isso eu acho que é legal colocar em planilhinha de Excel mesmo. Quanto de curso você gastou no último ano? Nos últimos 3 anos? Porque assim, quando a gente fala de experiência, não é só tempo de carreira. Tem gente aí com 20, 30, 40 anos de carreira que não fez a quantidade de cursos que algumas pessoas com menos tempo fizeram. Então assim, quanto você investe para ter um retorno? O que a gente ganha, a gente vai investir em curso, né? Então... Exatamente. Porque, por exemplo, quando eu comecei, eu dava aula na minha casa, né? Uma professora me indicou uma aluna, eu fui pegando essa aluna, mas as escolas que me contrataram, né? Eu já fazia USP, fazia português e inglês. Claro que foi uma porta de entrada, né? Eu já fazia faculdade pública e na área de inglês, mas esse pessoal dessas escolas confiaram muito em mim, porque eles me deram turmas de adulto e foi uma porta de entrada. Eu sou muito grata e eu dei continuidade a isso. E aí, hoje em dia, né, eu estou onde eu estou por conta dessas oportunidades que eu tive, né? Sim. Mas, assim, a gente vê que tem pessoas que não investem em desenvolvimento profissional. E quando a gente fala em desenvolvimento profissional, Ria, não é nem só fazer os cursos, né? É estar numa comunidade, estar ativo, participar de coisas de graça também, né? Porque a pessoa vai se desenvolver. Tem muita gente que é autodidata, né? Nunca fez um curso de inglês. Mas eu acho que também... se você quer cobrar mais, eu acho que tem que justificar um pouco também. Certificados. Pelo amor de Deus, faz as contas do meu certificado. Gente, eu não quero fazer essa conta, eu vou ficar depressiva. Socorro, gente. Diga. Não, é porque assim, se você for colocar na ponta do lápis, você também vai pensar num preço que é irreal. Né? Sim. Mas o que eu sempre falo é assim, tem alunos que paguem a sua hora-aula justa, né? Tenha um grupo de alunos que você dá desconto também, porque eu sei que tem pessoas que não podem pagar minha hora-aula e que precisam de mim, né? Então, hoje em dia, eu tenho esse grupo de alunos que me pagam certinho a hora-aula que eu quero. Tem alunos que eu dou desconto, tem o pessoal no horário do desconto, né? E o que eu percebi é que o pessoal que você dá desconto, do horário do desconto, é o pessoal mais fiel que você tem. Porque gera gratidão, né? Exatamente. E é um reconhecimento. Você está reconhecendo o esforço dessa pessoa, né? Exatamente. Bom, vamos ver aqui. Nós estamos quase com o tempo acabando já. Gente, mas 7 minutos. Pois é. Eu acho que nada impede da gente voltar caso você tenha mais tempo e queira também e o pessoal concorde. Acho que nada impede. Mas aqui a gente tem assunto para live de 10 anos, né? Exatamente. Deixa eu só responder a Paula aqui. Paula, como que eu cobro? Hoje em dia eu tenho uma conta num banco que eu mando boletos e eles me pagam por boleto. Os meus são boleto ou transferência. Ainda estou permitindo aí 2 opções. Entendi. Mas eu pretendo ficar só com boletos também. Fazendo transições. Bom, outra coisa que a gente tinha comentado também era em relação à saúde mental, né? Como manter a saúde mental no computador tanto tempo aí. Um pouco a gente até já falou sobre. Sim, Rê. Assim, eu vou ser muito sincera com vocês, nesses últimos dias tem sido muito difícil para mim. Então, eu tenho tido umas angústias de não poder sair de casa, não tô mais indo pra academia, não tô vendo mais a minha mãe. Em casa, amiga? Eu odeio malhar em casa. Eu também, mas eu tô tentando. Eu tô tentando por ansiedade. Eu malhar em casa. Então eu faço balé, porque eu fazia balé, então às vezes eu faço exercício de barra, faço agachamento, mas assim, não gosto.
E vou ser muito sincera também, Rê, ficar 100% online para mim agora está sendo muito difícil. Então, por exemplo, o meu Delta, que eu faço de quarta-feira, eu tenho assistido um pouquinho das sessões, mas assim, tem dia que eu tenho que dar aula e me dá muita frustração porque era um momento da minha semana que eu saía de casa, eu pegava trem, pegava metrô, eu via gente. Porque para nós duas que já trabalhamos em casa, não mudou muita coisa, né? O que mudou Mas, é que assim, agora a gente tá só aqui, né? sim, então assim, eu não posso ficar saindo de casa. Então eu tinha meus escapes, assim, então eu levava o Cookie para passear. Tem um pet park, tem um lugar, um parque só para cachorro aqui, então eu levava ele. Então tá muito difícil. Esses dias eu tenho ficado bem frustrada com isso, bem frustrada. E aí o que eu tenho tentado fazer? Tenho tentado ler algumas coisas, ficar bem pouco no Instagram. Então às vezes eu posto alguma coisa, saio, não entro no Instagram, que me faz muito mal, consome muito meu tempo, Eu sabe? desativei as notificações. Uhum. Inclusive, se alguém precisar falar comigo, fica um aviso, me ligue. Porque eu desativei. Porque nesse tempo Exatamente. tá, né, complicado. Tá difícil. Mas assim, para manter a minha saúde mental, então, por exemplo, eu anoto bastante coisa, né? Eu tenho o meu planner, que eu escrevo, né? Estou fazendo o Milagre da Manhã, não às 5 horas da manhã mais, mas eu tenho tentado fazer um pouco de meditação ali, mas assim, bem pouquinho, Rê. Eu estava mais motivada antes, que era uma coisa que me segurava bastante. Mas nesses dias de quarentena tem uma coisa que baixou um pouco minha energia, né? Eu acho que o que ajuda, assim, muito nesse momento, assim, é se perceber mesmo, né? Aquela coisa do um dia de cada vez. Acordei hoje, como que eu tô? O que eu tô sentindo que eu preciso? Exatamente. Eu tenho condição de fazer o que eu preciso? Não. Se eu não fizer, como que eu vou ficar? Se eu consigo Uhum. lidar com isso, talvez seja o dia de não fazer nada, né? Exatamente. E Uhum. abraçar. Falaram aqui de meditação. Sim, eu também procuro fazer, porque acho que Uhum. é um momento para mim, não é nem pelo efeito da meditação em si, mas por ter este momento, né? Tem um Sim. Ah, eu pessoal sempre. aqui falando de MEI também, eu percebi. Ah, para abrir uma conta MEI, para ter o CNPJ e tudo mais. É, exatamente. Então, o MEI ele é bom não só pela segurança que ele te traz, mas e pela estrutura, né? Que você acaba estruturando melhor o seu negócio, transmitindo mais profissionalismo também, mas Uhum. pelas outras oportunidades de trabalho que ele pode te trazer, como por exemplo, tradução, tem muitas empresas que não pegam se você não tiver MEI, escrever material Exato. didático, eu já tive problemas com isso. Uhum. Foi aí que eu fui atrás. Então, Então, uma coisa que você falou que é interessante, para o pessoal que não consegue captar, não consegue cobrar uma hora-aula maior, tem empresas que pagam também uma parte para os funcionários. verdade, Então, para você verdade. atingir esse público, você tem que emitir uma Você tem que ter nota. MEI. Aí eu consegui mais alunos de empresa, que aí você cobra a hora-aula que você acha justo, a empresa cobra metade, a pessoa cobra metade, paga metade, né? Então aí pode ser interessante também, você consegue captar o pessoal que pague um pouco mais pela sua hora-aula, né, Rê? Acho que é interessante. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta, Rê? Tem vários comentários aqui, eu não tô Tentando ver, conseguindo tem bastante acompanhar. comentário. Nossa, vocês estão interagindo tão lindamente que não estou conseguindo acompanhar, mas estou amando. Uhum. Você faz Milagre da Manhã também? Eu imagino que essa pergunta seja para mim, dado que você faz, né, amiga? Ah, eu Não, faço. Deixa eu ver aqui. Você não tem não, feito? não. Assim, eu tenho tentado acordar um pouco mais cedo. Uhum. Tá dando certo, mas assim, eu não tô tentando ter uma super morning routine, porque eu fiz um estudo de perfil aí com a minha personal organizer Uhum. e eu descobri que eu sou urso. O meu perfil é urso. Então, assim, basicamente eu funciono melhor depois das 10. Então, Ah, eu tô acordando mais cedo para fazer coisas assim mais burocráticas, né, do dia a dia, assim, que são mais mecânicas, que eu não preciso pensar muito. E aí, por exemplo, preparação de aulas eu faço mais à tarde, porque eu sinto que é um uhum. horário que eu tô funcionando um pouco melhor, né? À noite, assim, é meu horário de, né? Então, eu parei um pouco de tentar lutar contra o meu biológico, sabe? Eu Entendi. tenho meu reloginho ali, não é muito de manhã, não. Ah, eu Mas gosto. trabalhando 7, 8 horas ainda tô conseguindo. Eu gosto do silêncio quando eu acordo, tipo, às 5, 6, sabe? Vou, faço minhas coisas lentamente. Eu não acordo também, nossa, super feliz, né? Mas eu me sinto bem quando eu acordo com esse silêncio, assim. Acho que é muito da minha criação, com a minha avó, com o meu avô, entendeu? Então acho Silêncio que da madrugada também é lindo, amiga.
Quando eu fiz Gente, o eu e a Celta... Tami, eu não sei nem como a gente se encontra no mesmo horário, sabe? Porque assim, o relógio dela tá acabando, o meu tá iniciando. E vice-versa. Eu acordo, no ela já meio viveu tempo, 3 dias. no meio tempo a gente se vê, né? A gente se encontra por aí. É isso mesmo. Bom, tem alguma outra coisa que você viu por aqui? Eu tô com Deixa eu medo ver da aqui. gente cortar a qualquer momento aqui. Bom, Vai. antes disso, enquanto isso, você quer ficar mais um pouquinho, voltar para cá, ou a gente encerra essa